Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. E vamos abrir a palavra do Senhor. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 10. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Nós leremos este capítulo, um capítulo bonito, como toda a palavra de Deus, né? Mas este daqui é bem especial, como toda a palavra de Deus também, ele é atual, super atual. Segundo Coríntios, capítulo 10, diz assim: Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão em desentendimento, porque não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. A primeira carta de Paulo à igreja em Coríntios, uma igreja que tinha tudo e não sabia administrar, nem mesmo os dons espirituais, os cultos, a liturgia, eles eram desorganizados, mas o Senhor havia contemplado aquela igreja com grandes porções espirituais. Paulo recebe a notícia
desta má administração e envia a primeira carta aos irmãos, corrigindo, ensinando, ratificando, convidando os irmãos a viverem a essência da palavra de verdade e não se prenderem a homens, nem a regras, e sim viverem, como ele disse na primeira carta, o amor, a excelência de toda a pregação da palavra. Isto trouxe uma mudança à maioria da igreja, mas uma pequena minoria resistiu. Sempre vai haver resistência, nunca agradaremos a todos. O exemplo maior foi Jesus Cristo, que só tinha o bem a oferecer e tem ainda, foi rejeitado, levado à morte de cruz, e nos nossos dias continua, sendo inclusive vituperado, blasfemam, zombam, e por sermos seguidores do Senhor, também sofremos estes desgostos, que só vai nos fortalecer. Mas esta minoria levantou-se no meio da igreja para causar uma divisão de opiniões e uma dissensão terrível ali, e oprimir os irmãos que procuraram se corrigir e servir melhor ao Senhor. Quanto mais nós nos esforçarmos para agradar a Deus, mais seremos atingidos por dardos do mal. Perseguidos, injustiçados, incompreendidos e, pasme, em algum momento seremos chamados de santinhos demais. Isto é, do ser humano. O confronto a estes da minoria não foi bom, porque eles queriam permanecer no erro e começaram então a causar um problema e oprimir os irmãos, trazendo a eles questionamentos daquela mensagem pregada, o que poderia confundir, o que poderia causar uma divisão maior e uma bagunça, diríamos, na mente dos irmãos. E isto não passa de um agir do mal, porque onde existe confusão, existe trabalhar maligno, porque o nosso Deus trabalha no meio da paz. E a Bíblia nos diz, Tiago diz, que toda boa dádiva que vem do Pai das luzes, com ela não há mudança nem sombra de variação. Deus não fala quando não vai cumprir, porque quando ele diz, Paulo diz aos romanos que ele usa o que não existe como se já existisse. Então ele já enxerga tudo e verbaliza a promessa para nos motivar, alegrar o nosso coração e nos fazer estar um pouquinho mais perto dele, ou tentando estar ainda mais perto. Mas vamos lá. A igreja, então, passa por um novo processo de opressão, dificuldade. Os irmãos resistem. E aí eles começam, então, a questionar o apóstolo Paulo. Começam a dizer assim: será que pessoalmente ele é corajoso o suficiente para dizer as palavras que disse em carta? Será que ele vive tudo isto que ele prega? Colocaram, inclusive, a moral do apóstolo Paulo em questionamento. A pior coisa que tem é questionarem a nossa moral, porque vai mexer no caráter, vai deformar o que pensam a nosso respeito, vai destruir. E, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda são conduzidas pelo que ouviram dizer. Elas não vão procurar a verdade daquilo. Não vão procurar a pessoa que está sendo acusada. Elas simplesmente absorvem a opinião alheia, que é para destruir, e até alguns começam a passar aquilo como uma verdade também. Não foi diferente com Paulo. Começaram a questionar a moral do apóstolo Paulo, se era tudo verdade mesmo o que ele dizia, se ele tinha condições de dizer aquilo. Irmão, para um pouquinho. Se Paulo, não estou falando de ninguém
aqui, superficial e sem experiência com Deus. Eu estou falando de Paulo. No Novo Testamento, em toda a extensão da Bíblia, sim, mas no Novo Testamento, glória a Deus pela vida dos apóstolos, discípulos anteriores que andaram com Jesus, inclusive os precursores da palavra que foi alcançada pelo apóstolo Paulo. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, o personagem mais estudado, mais interessante é Paulo. Estudar a vida de Paulo traz uma mudança extraordinária para a nossa história. Traçar o perfil do apóstolo Paulo e ver o poder transformador do Senhor Jesus Cristo é algo extraordinário. Eu não posso jamais me comparar a Paulo, nem o irmão, nenhum de nós, mesmo porque todos somos diferentes, individuais e também importantes para o Senhor. Mas a Bíblia também nos diz para honrarmos os nossos irmãos. Então eu não posso jamais me comparar a Paulo, mas eu posso dizer o seguinte: se Paulo foi questionado, quem dirá nós? Se Paulo foi acusado, moralmente, deturparam a sua vida, quem dirá nós? Numa sociedade corrompida por um sistema maligno, em que nós vamos na contramão, como não queremos sofrer angústias, aflições? Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. É impossível chegarmos ao céu se não formos perseguidos, injustiçados. Por isso que no primeiro grande discurso ou pregação de Jesus Cristo, ele falou sobre as bem-aventuranças. Mais do que feliz é aqueles que sofrem perseguição por conta da justiça. A justiça de levar a palavra do Senhor de forma correta. Isso é extraordinário. A resistência da minoria, e olha, tem hora que a minoria faz uma baderna terrível, que parece até a maioria. A resistência levou ao apóstolo Paulo a necessidade de responder, defender-se, não autoafirmar, e nem muito menos mostrar ao que veio, mas dizer a eles que ele era corajoso o suficiente e que em carta, nas minhas palavras, como acabamos de ler aqui, ele foi até um pouco mais calmo do que se estivesse pessoalmente para conversar tete a tete com aqueles irmãos. Paulo é corajoso. Enfrentou, encarou o inimigo. Era hora dele precisar falar. Não é em todas as lutas e em todos os momentos que nós podemos acuar. De maneira alguma. Paulo se defende, diz aos irmãos que pessoalmente ele falaria ainda mais, porém ele usa o termo para dizer assim: eu não luto contra a carne e não tenho armas carnais, porque a minha milícia é espiritual. Entendeu o negócio? Ele vem defender-se. Dizer, cara a cara eu falaria ainda mais. Só que eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Eu não uso as mesmas armas que vocês usam. Armas carnais da mentira. Armas carnais da calúnia. Armas carnais da afronta. Armas carnais covardes. Não. Eu milito pela boa palavra do Senhor e eu trago do céu uma boa notícia. Então eu uso as armas do céu. E elas estão dispostas a nós. Ele mesmo disse em Éfeso que nós temos a armadura de Deus e que devemos resistir fortes no dia do mal para sermos vitoriosos. Aí ele diz assim:
Ninguém glorie-se em si mesmo, porque alguns também tentaram dizer que Paulo queria ser melhor do que todo mundo. Hoje é assim, irmão. Se você tentar servir melhor ao Senhor, e entenda aqui a forma de expressão tentar, né? Porque nós lutamos diuturnamente para sermos melhores. Se você tentar servir melhor ao Senhor, você não vai ser muito bem-vindo, não. Vai ser caluniado, perseguido, acusado, e alguns pseudônimos que parecem bonitinhos na boca destas pessoas podem atingir, inclusive emocionalmente, causar lacunas e traumas. Quer ser santo demais, só ele se acha crente, principalmente os jovens, no sistema que é proposto a eles. Paulo disse assim: não, eu não me glorio em nada que Deus tenha me dado. E eu não preciso ser louvado por nada que o Senhor tem me dado. Em tudo, eu me glorio em fazer a vontade do Senhor. E querer que através da minha vida o nome dele seja glorificado. E eu deixo a vocês este exemplo: não gloriem-se em si mesmo na força, porque disseram, ele está se autoafirmando, mas nós queríamos vê-lo pessoalmente. Até então Paulo não tinha chegado em Coríntios, queremos vê-lo pessoalmente, se aqui ele vai chegar aí também, todo valentão, se achando melhor. E Paulo dizia: não, eu não tenho necessidade de me exaltar. Falo com humildade e pessoalmente diria com humildade e autoridade, mas me exaltando não, eu quero que seja exaltado o nome do Senhor na minha vida. Olha que forte. Aleluia. Olha que forte. Irmã Marta, sabe o que Deus me mostra? Na região do abdômen da senhora, no estômago, um movimento do céu, e é um movimento de cura. O Senhor me diz que as funções digestivas da senhora, a boca do estômago, as paredes do estômago, elas estavam comprometidas, inclusive com lentidão digestiva, provocando dores, pontadas, às vezes azias, e isto até um pouco de dor de cabeça. Mas a mão do nosso Deus chegou com cura nas partes internas do estômago da senhora, já com algumas feridas, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Sairás daqui hoje curada. Isto também é uma pressão emocional de uma guerra espiritual que a senhora está. A irmã se meteu numa guerra. Isto aqui não é vulgar a forma de falar, de se intrometer, não. A irmã comprou a guerra com coragem. E está segurando e brigando com o anjo como Jacó. Eu seguro ele. Saio sem perna, sem braço, mas eu quero a minha resposta. As noites têm sido tremendas, de grandes ou curtas demais. O café tem dia que está salgado e o arroz está doce. Tudo virado de ponta cabeça no organismo, os valores e os conceitos assustados, mas o Senhor diz que não te decepcionará na guerra. Ela já está ganha, e tu testificarás a fidelidade e a misericórdia. Prestarás o culto de ação de graça, como tens dito, e verás o nome do Senhor engrandecido nisto. Aleluia. Paulo, ele não foi se autoafirmar, não foi brigar e discutir. Irmão, não vale a pena discutir com quem quer briga carnal. Não, isso só vai machucar, escandalizar. O negócio é descansar no Senhor.
Não vale a pena discutir. Me perdoe o termo aqui. Não vale a pena descer ao mesmo nível. Tem que ficar no degrau que Jeová colocou. Que só vai ser colocado lenha na fogueira. O melhor é lutar com as armas do céu. O melhor é lutar com as armas dos céus. E Paulo, lutando com as armas dos céus, ele disse aos irmãos, eu não preciso me autoafirmar aqui, não. Não sou nada disso que vocês estão pensando, não. Eu não me julgo melhor do que ninguém. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu não preciso ser honrado por ninguém. Eu não preciso que respeitem a mim. Eu preciso que haja consciência de que eu falo no nome do Senhor. Olha que coisa linda. Que segurança, né? Que firmeza espiritual. Eu falo no nome do Senhor. E eu tenho armas dadas por Ele para vencer. E pessoalmente, eu usaria estas armas ainda mais, com mais autoridade do que da forma escrita. A forma escrita, ela documenta. A verbalizada pode comprometer, distorcer o que foi dito. Mas quando dito com autoridade, não há demônio que resista. Não há demônio que tente distorcer o que foi dito. Porque na autoridade do nome de Jesus, eles, linha. E Paulo dizia aos irmãos isso. Agora, uma coisa que Deus quer dizer conosco hoje. Somos autênticos? Verdadeiros? Mantemos a palavra dita à distância ou escrita pessoalmente também, ou nos acuamos diante do inimigo? Sentimos medo? Porque vieram com tudo. A tendência era Paulo ter medo, mesmo sem estar indo lá até então. E não querer ir mais. Desistir. Sair de Éfeso. Desistir das prisões. Questionar e murmurar diante de Deus. O Senhor me chamou para mim ficar passando por isso. Eu falei a verdade no teu nome, não fui entendido, e agora estou sendo humilhado, porque é assim que a gente faz. Entra em processo de autocomiseração. Se vitimiza, deixa de acreditar no que Deus está fazendo, e entra lá e começa a querer desistir, medir força com Ele. Alguns querem fazer birrinha, não falo mais, não vou mais. Paulo não. Paulo manteve a palavra. E foi autêntico em confrontá-los. Não tenho medo de vocês, não. Vocês têm armas carnais, eu tenho a arma do céu. Nós temos a palavra. Quem pode resistir à palavra? E por que nós nos acuamos? Porque nós temos tendência a desistir. Quanto crente desistiu na jornada por nada? Por coisa pequena, por um olhar, por uma palavra, que pode inclusive ter sido distorcida, que é a arma do mal. Irmão, o inimigo veio roubar, matar e destruir. E ele não dá trégua, não. Mas maior é o Senhor conosco, que nos dá arma para esta milícia. Agora eu preciso de consciência disso. Não posso desistir. Não posso mudar de opinião. Não posso mudar aquilo que eu aprendi. Pecado continua pecado e pronto. Passe 1, 2, 3, 1000 gerações. Pecado continua pecado. Não muda. Princípios e valores da palavra são inegociáveis.
imutáveis. Então eu preciso dessa consciência. Eu não posso me adequar ao sistema, eu não posso me adequar ao momento. Ser vulnerável. Para onde há o vento soprar, opa, agora é ali, opa, agora é assim, opa, isso não é mais pecado. Ou então a gente quer se adequar, aí fica procurando onde não é pecado. Aí tem que tomar cuidado com a porta larga. E eu não estou falando de porta larga de características externas, não. Estou falando de porta larga de verdade, de pecado. Porque o que é pecado aqui é pecado na Igreja Batista, porque é a mesma palavra. É pecado no Bola de Neve, porque é a mesma palavra. É a mesma palavra. Então o que é errado. E pronto, ponto final. Eu não posso ter acordo. E eles queriam afrontar, confrontar, intimidar o apóstolo Paulo, para que quando ele chegasse lá na igreja em Corinto, ele dissesse: olha, não precisa de amor não, pode continuar falando em língua sem amor, olha, o casamento pode ser desmantelado, porque lá em 1 Coríntios ele ensinou no capítulo 7, você pode deixar de amar Paulo e querer só Apolo, você pode deixar de amar Apolo e querer só Paulo, não. Ele queria dizer que todos são importantes e que o que era necessário era conserto com Deus, vida com Deus, e pecado era pecado. Não tem acordo com o céu. Não tem. Você colocou a mão no queixo, está no mesmo banco que a irmã Conceição. Levante a sua mão aí, por favor. Aqui o irmão na ponta aí. Primeiro, Deus vai dar saúde a você hoje, certo? O Senhor toca no teu sangue, faz com que ele deixe de ser um pouco mais grosso do que ele está, irrigue circulação correta, oxigenação correta, as veias internas que circulam o sangue, elas estão comprometidas porque ele engrossou além da conta e ele tem um pouco menos de oxigênio do que deveria ter. Eu não sou médico, eu sigo a voz do Espírito. Deus está curando você esta noite. Então você vai perceber que as pernas vão estar normais, sem estarem mais pesadas, a cabeça normal, sem estar mais pesada, uma sonolência e uma canseira exacerbada sem explicação logo cedo, por conta desta dificuldade circulatória. Acabou agora. A irrigação e oxigenação sanguínea voltará ao normal, você vai perceber os músculos mais ativos e o nome do Senhor engrandecido nisto aí. Só que há uma guerra de conceitos, de valores dentro de você, no que se diz respeito aos que o Senhor tem te prometido, o que Ele tem te falado, e a demora do cumprimento. E às vezes parece que as coisas viram de ponta cabeça, mas Deus me disse A, está acontecendo B, mas Ele me disse A. O que Ele disse é o que vai prevalecer. Só que Ele nos coloca em caminhos que não são compreensivos humanamente falando, mas que são os caminhos que chegam ao denominador comum. Ou seja, para Deus, a ordem dos fatores não altera o produto. Uma regra da matemática. Uma verdade. Deus vai acalmar o teu coração. E dentro deste tempo ainda, deste ano, Ele vai te dar pequenos sinais que acalmarão o teu coração, que farão você retornar a alguns planos e que te farão entender, não, ele vinha vindo por aqui, parecia que ele estava na contramão, mas não estava não. Ele vai chegar, ele vai cumprir o que me disse e o nome dele vai ser louvado sim na minha história. Amém. Ali, menino, sentado ali de camiseta azul marinho, levante a mão com o bracinho cruzado. Às vezes pode abaixar. Em algum momento, você tem sido feito de tapa-buraco. Não te deixam sonhar e nem ter nada fixo. É como um tapa-buraco, sem poder planejar para o amanhã, num sistema injusto e tenso, triste, preocupado, em muitos momentos nervoso, sendo um menino novo.
Deus, ele tem algo bom para você profissionalmente falando, e ele vai fazer acontecer. Só que esses tapa-buracos, eles são degraus que servirão de experiência e de diferença. Aí você vai entender que o que não te deram como oportunidade, que o fato de você não conseguir se fixar em algum lugar, em nenhum lugar corretamente, era tudo parte integrante do projeto de Deus. Não demoram muitos dias e a mão do Senhor vai te fazer entender que Ele vinha trabalhando por você. E Ele vai criar oportunidades e vai ser louvado o nome dEle no meio destas oportunidades aí. Amém. Agora eu fico imaginando o constrangimento de Paulo, né? O constrangimento de Paulo em ter que falar estas coisas aqui. A situação difícil, porque Paulo queria o bem dos irmãos, mas ele não era compreendido. É ou não é assim conosco? Na igreja? Na família? Na sociedade? Nós queremos o bem, e temos o bem que a palavra nos faz transmitir. Mas nós somos rejeitados, incompreendidos. Você está de camiseta preta, com a bolsa aqui assim. Eu quero que levante a mão, por favor. Isto. Deus vai dar paz ao teu coração esta noite aqui. Amém? Deus vai dar paz ao teu coração esta noite aqui. Não tens tido paz, estás numa guerra espiritual de afrontas, a cabeça prestes a explodir, pensando 50 soluções num instante só, sentindo-se a última na fila da provisão do céu, extremamente triste, ao mesmo tempo nervosa. Há dias que a irmã não consegue ter paciência com a irmã mesma. Pense com quem está em torno. Chorosa, depressiva, melancólica, uma guerra na mente terrível, e com alguma percepção que há uma forma maligna nisso, mas sem força de reação. Realmente há uma forma maligna para perturbar a sua cabeça. Mas nós vamos expulsar isto agora no nome de Jesus Cristo. Põe a mão aí, Marta. Fica de pé, irmã Marta, por favor, e põe a mão aí. Pode ficar em paz, aqui não tem sensacionalismo e nem humilhação. Deus não humilha ninguém, não. E nem expõe. Põe a mãozinha na cabeça dela aí, irmã Marta. É na autoridade do nome de Jesus, e como eu estou pedindo, respeito às nossas regras, eu sou da Assembleia de Deus. Satanás, eu dou uma ordem a você agora. Você zumbe no ouvido dela, causa desespero, faz ela ser precipitada no falar, você tira o sono dela. Em algum momento parece que você tem nuvens malignas tentando se mostrar a ela. Você faz ela ter inimizades, você faz ela ser rejeitada em ambientes, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos disse que nós imporíamos as mãos e os enfermos seriam curados. Na autoridade do nome de Jesus que está sobre a mão da serva de Deus aí, e sobre mim que estou aqui ministrando a palavra, eu te dou uma ordem: solta a mente dela agora, em nome de Jesus, solta o ouvido dela agora, que zumbe. Tira toda angústia, Satanás, toda esta angústia, esse desespero está rejeitado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ela não dorme já faz um bom tempo, ela simplesmente põe a cabeça no travesseiro, ela não tem alegria já faz um bom tempo, e em muitos dias ela disse: se eu morresse seria melhor. Olha aí, você foi descoberto, mas eu te dou uma ordem em nome de Jesus: solta esta cabeça agora, que haja
calma, que haja paz. Na autoridade do nome de Jesus, toda dor de cabeça, toda dor de ouvido, provocado por esta guerra espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, que haja sono tranquilo e o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Toda e qualquer retaliação contra mim, contra você, mas primordialmente contra mim, contra a irmã Marta, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém, irmã Marta? Está repreendido em nome de Jesus contra nós. E você não se sinta humilhada, porque maior é o Senhor aqui conosco. Aleluia! Paulo foi se justificar. E eu, às vezes, não quero explicar alguma coisa, ou não quero aceitar o revide de alguém. Todo mundo tem que achar que eu cheguei e pronto. Todo mundo tem que aceitar o que eu falo e pronto. Não consigo conviver com a minoria rebelde, com a minoria invejosa. Eu não vou poupar os termos, porém eu não vou ser sem educação, porque Deus não é. Com a minoria invejosa, com a minoria que quer continuar ajeitando o versículo, isolando ele do contexto, e fazendo o que é a ele certo e correto. Eu não consigo conviver com a família, porque eu não aceito a contrariedade. E não procuro levar em conta que, às vezes, a carência da pessoa é que faz ela ter essas reações. A Bíblia nos diz que existem os fracos, os mais necessitados, não é verdade? Em toda família não tem um patinho feio? Um feio não é de aparência, não, que ninguém aqui é feio. Muito pelo contrário. Mas não tem um patinho feio no comportamento, aquele difícil, que é o que Deus usa como uma lixa para nos moldar melhor. Aquele que a gente tem que suportar. E na igreja também tem um que tem que entrar no céu conosco. Lá não vai ter a rua A ou a rua B, para eu ficar na A e o Edson na B, porque eu não consegui conviver com ele. Não vai ter que ficar eu e o pastor Edson na rua A e pronto. E é para o resto da vida. E por que aqui em algum momento Deus não pode usar ele, ou não pode me usar com ele, para a gente se ajustar um pouquinho mais? É sério isso. E Paulo se saía bem, porque, me desculpa, não é vulgar, a Bíblia aqui não é lugar de vulgaridade. Paulo não fazia o jogo, mas ao mesmo tempo era autêntico e verdadeiro, enfrentava de cara. A Bíblia diz que os tímidos e covardes não entram. Às vezes nós pensamos que tímido é uma condição do temperamento. E covarde também é alguém sem coragem ou coisa do tipo. Também é, lógico. Mas aqui, olha, cumpre-se. Paulo não foi tímido e nem muito menos covarde. Não se acuou, não subestimou a capacidade que tinha e não teve medo. Ele rasgou o peito e disse: opa, não preciso de louvor, não quero me gloriar, mas a verdade é essa e pronto. Pessoalmente, vocês não me conhecem. Já pensou se Paulo chega ali? Olha, ainda bem que é Paulo, né? Não é Maicon, que haja orelha para cortar. Paulo não. Paulo já estava transformado, ele passou pelo processo na rua de Damasco. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos nós, autênticos, verdadeiros. Não mudar de ideia, não ser oscilante como a onda do mar. Mutáveis, mutantes, né? Mutáveis e mutantes. Por qualquer coisa, já queremos desistir, ou já pegamos lá, opa, a arma humana igual e vamos para a guerra. Não.
Aqui ele disse ao contrário. Aquele que quiser gloriar-se por tudo que Deus deu, fez, ou promessa que fará, glorie-se no Senhor. Porque não será aprovado quem a si mesmo se louva ou se gloria, mas sim aquele a quem o Senhor louvar, der a ele o elogio, colocá-lo em evidência e fazê-lo sobressair no momento e com autoridade ele confrontar a minoria. Esse reverterá em glória ao nome do Senhor este louvor. Os meninos cantaram lindo aqui, não foi? Quem foi glorificado? O Senhor. Agora, eu não posso tirar o mérito dos dons que Deus deu a eles, do preço que pagam, que não é uma coisa simples. Mas quem está sendo glorificado? É o Senhor. Paulo queria que houvesse essa consciência. Sou verdadeiro, sou autêntico, não preciso me autoafirmar, nem me gloriar, porque eu quero que Deus seja glorificado em cada palavra que eu disser. Entre vocês, que Deus seja glorificado, e não nós. Isto é sério. Nós não buscamos glória alguma. Por isso não usamos as armas que este povo usava. Mas seguros somos que o Senhor é do nosso lado. E a vitória veio aos irmãos em Coríntios. Agora a minoria levou aqui, um bom entendedor, um pingo a letra. Agora a maioria que tinha atendido o chamado aprendeu um pouco mais. Quando eu era guri, cantava assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Ontem eu fui um pouquinho pior do que hoje. Amanhã eu tenho que ser um pouquinho pior do que hoje. Então, sempre melhorando. Crescendo na graça e no conhecimento. Quanto mais eu conhecer, mais da graça eu desfruto. Quanto mais graça eu obter, mais conhecimento eu tenho. Os dois caminham juntos. Então a maioria aprendeu e a minoria teve uma nova oportunidade de conhecer o apóstolo Paulo de verdade e dizer: não, ó, nós estamos pensando mal em relação a ele. Que era o que estava acontecendo, pensando mal em relação a Paulo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a sermos... Deus me mostra sombras perto de você, meu filho. Sombras. Estas sombras são suas. Eu vou te explicar direitinho. Estas sombras são suas. São muitas. Como você tem vontade de entender melhor você mesmo. Como você tem vontade de entender o que Deus quer com você de verdade. Como você passa por conflitos e guerras internas. E nos últimos momentos, nos últimos dias, isto tem ficado intenso. Sua fé está em jogo dentro de você. Não estou dizendo que você tem pecado. Não, eu tinha que começar pelos meus aqui, porque Deus não envergonha ninguém, uai. Eu estou dizendo dos conflitos internos que você tem tido. Você passa por um momento de transição, de decisões. Chegou uma idade que é divisor de água. Tem que mudar alguma coisa. Tem que tornar-se homem, nada aqui sexual, hein? E tem que acontecer. E estas sombras são medos, angústias, as guerras, as indecisões, as angústias, as tristezas e tudo mais. Mas Deus está à disposição sua esta noite aqui. Como você tem pedido a Ele: Deus, eu preciso de uma mudança radical. Eu preciso me estabelecer, decidir o meu amanhã. Eu não quero continuar do jeito que está, e eu quero poder planejar melhor as minhas coisas. Inclusive, eu quero ser próspero. Preciso de oportunidades profissionais. Preciso de que o Senhor chegue com um milagre. Pois o Senhor vai eliminar estas sombras, estes medos,
estas guerras. E Ele vai te dar vitória. E vai te ajudar, te colocando diante de uma escada para você passar a iniciar um processo de crescimento, de maturidade. Eu não tenho como sublimar esse termo. De maturidade, de experiência com Ele, de portas abertas e de decisões que serão tomadas. Muita gente no teu entorno não vai entender nada, vai ficar assustada, porque não conseguem saber o que você tem com Deus. Está ficando estreito. Mas o Senhor vai fazer um movimento. Vai cessar uma especulação e vai glorificar o nome dele na tua vida. Eu me dirijo a um menino novo, talvez tenha idade para ser meu filho. Mas o Senhor me diz que você tem problema na pressão arterial. E que hoje Ele vai curar a tua pressão arterial. Você tem predisposição a ter pressão alta. Mas hoje, os teus batimentos cardíacos se comprometem por conta dessa pressão alta e a sua cabeça tende a doer por conta dessa pressão alta. Mas Deus está te curando esta noite, estabilizando a tua pressão, para você ser vitorioso no que Ele tem te prometido e o nome dEle ser louvado e glorificado nisto. Aleluia. Você estava cantando, sabe o que Deus me mostrou, minha filha? Deus te abençoe, minha filha. Que você consiga permanecer simples e ministrar com técnica. Porque tem unção, mas tem técnica, isso é tão bonito. Que Deus te abençoe. Enquanto você estava cantando, e grande é o Senhor. E eu não estou menosprezando ninguém que cantou aqui. Que aqui, eu acabei de dizer que grande aqui é o Senhor. Enquanto você estava cantando, como se aqui nesta parede tivesse um esqueleto. Quando a gente vai no ortopedista, não tem lá o desenho dos nossos ossos? Era como o desenho do teu esqueleto. E vários toques com uma caneta na tua coluna, nos teus ombros, nos teus dedos, nos ossinhos pequenos dos teus dedos das mãos, nos ossinhos pequenos dos teus dedos dos pés. E na primeira linha de nervo e músculo que reveste os teus ossos, também toques. Deus está sendo seu ortopedista esta noite aqui, fazendo um movimento de cura nos teus ossos. Eles tendem a ser fracos, a doerem a coluna, a serem desajustados, e eu me dirijo a uma menina nova. Deus está curando você. Por conta das tuas guerras, destas perdas, de ser um milagre, como você acabou de dizer aqui, você desenvolveu emocionalmente, mesmo que de forma imperceptível, uma condição neurológica, uma fibromialgia emocional. Então, os teus nervos, eles ficam arredios e eles se contraem com facilidade, dando a disposição de dores no corpo inexplicáveis. Nem além do peso você está, não teria porquê. Mas a mão de Deus está estendida a teu favor esta noite aqui. Você vem nos últimos 2 anos de mudanças muito bruscas. Eu moro em Santo André, na divisa com São Mateus. Eu moro na Vila Curuçá. Você vem nos últimos 2 anos com mudanças muito bruscas. As páginas estão correndo muito rápido. Você está com medo, ao mesmo tempo angustiada, triste, e pedindo ao Senhor decisões. Deus, eu preciso de decisões. Ele vem chegando, e os 36 próximos dias, eles sinalizarão a você. Os 36 próximos dias, eles sinalizarão a você promessas de Deus e caminho, direção. Deus há de fazer um rebuliço na sua história. Muito grande. Até algum tempinho fora de São Paulo você vai passar. É promessa do Senhor. E nisto vai ser como um aperfeiçoamento. E outra coisa, continue louvando ao Senhor. Mas entra aqui dentro da palavra. Não sou eu o primeiro, não serei o último. Entra aqui dentro.
Porque o Senhor tem negócio com você aqui dentro da palavra. Você sabe pregar, minha filha. Você diz que não sabe e tem medo, mas você sabe pregar a palavra. Em muitos lugares você vai chegar para cantar, porque Deus vai permitir ainda, mas em outros, daqui a algum tempo, nas viradas, você vai chegar para ministrar a palavra do Senhor. Deus vai movimentar os teus pastores para te enxergar. Você é uma ostra. Não foi aberto ainda a ostra para descobrir a pedrinha preciosa dentro. E você passou por muitos processos de humilhação dentro da igreja, onde você precisava ser acolhida. O teu psiquiatra foi o Senhor. Foi. Ele que te deu valores e conceitos. Porque na igreja você foi seguida e invejada. Mas o Senhor diz que agora Ele está te dando um pai espiritual. E uma mãe espiritual, que vai olhar para você. E que vai entender, Deus tem um negócio com ela. Ali hablou e a sala, calemoiácia. Até estudo na palavra de Deus de forma técnica e aprimorada, o Senhor vai te dar. Você vai ministrar o louvor aonde você está. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisso. Em poucos dias Ele vai te dar um sinal. Este final de ano vai ser diferente dos últimos dois. Porque eles foram de choro, de insônia, de solidão. E de muitas vezes olhar para o céu e dizer: qual é o sentido da minha história? É só te adorar e nunca ser contemplada por ti? Tu tens choros internos terríveis. Não é por mim, mas o Senhor te trouxe aqui para te curar emocionalmente. Não é por mim não, porque lá Ele tem vaso. Então é forma de expressão. Aqui grande é o Senhor. Mas você não caiu aqui de paraquedas. Só porque o Mateus te chamou, e é óbvio que ele chamou porque foi Deus que mandou. Mas não foi só de paraquedas, não. Foi porque o Senhor disse: hoje eu vou pegá-la no colo e eu vou tratar ela. E meu nome vai ser louvado na vida dela, na saúde física, emocional. E você diga a ela que esta virada de ano não será como os outros, dois últimos. Vai ter regozijo, reencontro. Anda, canta e dá graça. Você ainda vai reencontrar pessoas da sua parentela. Não agora nessa virada, mas agora, no momento, vai ser de regozijo, de reencontros, de união. Mas o Senhor ainda tem umas pontinhas do teu sangue para te apresentar. E dizer a você: eu te honro. O Senhor tem pontinhas do teu sangue. Tem gente por aí que o teu sangue corre dentro também. E tu vais achar estas pessoas. E o Senhor vai te dar a verdade histórica sua, inclusive biológica. Você tem esse vazio? Tinha, porque a promessa já está feita. Aguarde um pouquinho. Porque o Senhor Deus será louvado na sua vida. Amém, minha filha? Lá, menino, você de barba aí, de camiseta preta. Não estou expondo ninguém, é o meu jeito. Se eu mudar, eu vou virar uma caricatura e eu não quero. Levante a mão aí, meu filho. Isto. Deus me mostra a chave na tua mão. Duas chaves nas tuas mãos. Elas são pititicas. Talvez alguém olhasse e não daria valor a estas chaves. Mas elas envolvem a sua condição profissional financeira. Você não está contente com a sua rotina. Você tem dito ao Senhor que precisa andar um pouquinho mais para frente. Você é novinho, mas você diz ao Senhor: Deus, a minha idade está chegando. Eu não posso continuar aqui. Eu preciso entrar, ser inserido de verdade. E não tem conseguido alcançar isso. Mas estas chaves pequenininhas, elas dizem assim: avise-o
que portas grandes vão chegar, mas da forma mais sutil possível. Da forma mais sutil possível. E que muitos olhariam e diriam, não, não é o que eu quero. Não faça desse jeito, não diga não. Aceite, porque elas trarão um horizonte em que você ficará surpreso com a fidelidade do Senhor na tua vida. Deus está trabalhando no meio da tua família esta noite aqui também. Deus está trabalhando no meio da tua família com perdão, reconciliação. Ele encontrará os teus também com salvação. Ele vai chegar com libertação. Você tem vazios terríveis também. Eu não digo que você tem mágoas, mas você tem vazios. Você tem dificuldades com a figura paterna. São dificuldades acentuadas, que comprometem você, não estou dizendo sexualmente, hein? Comprometem a sua estrutura de ter medo de acontecer numa possibilidade de tua casa a mesma coisa que já aconteceu ali. Deus está curando você disto hoje. Você vai enxergar a figura paterna de uma maneira melhor. E vai ter certeza, como foi, eu não vou ser. E o que aconteceu ficou para trás. E na minha casa não vai acontecer a mesma coisa, porque o Senhor me guarda, me protege. E Deus vai te usar para fazer um rebuliço no meio da tua família. Ai, e será louvado o nome do Senhor nisto aí. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aqui, olha, na frente da Sara, chame a irmãzinha aí, Sarinha, por favor, isso. Faça assim, minha querida, com a mãozinha. És um milagre me ouvindo aí. És um milagre. Aprove ao Senhor fechar a tua sepultura. Não foi uma vez. Há um desajuste na tua pressão arterial terrível. Ela sobe e desce com a maior facilidade. Pois agora o cardiologista do céu diz que vai colocar ela em 12/8. As tonturas vão sumir. Os zumbidos no ouvido vão sumir. A boquinha seca e amarga vai sumir. A pontada aqui na testa vai sumir. O óculos está correto. O oftalmologista não errou, não. Era a pressão toda virada de ponta cabeça que dava a entender. Parece que o oftalmologista errou. Ele vai fazer o efeito necessário. Haverá uma mudança na história da tua saúde. Se disser a senhora, fique aqui paradinha, a irmã fica com a impressão que fez. Alguém empurrou para frente, outro empurrou para trás, empurrou para frente. Mas hoje é noite de cura. Acabou agora. Ele está te curando. Anda, canta e dá graça. Deus há de ser louvado na história da saúde da senhora. E Deus há de ser louvado na vida de vocês dois. Deus não está me dizendo o grau de parentesco de vocês, tá? Isto não vem ao caso aqui. Dois grandes sofredores, sozinhos, que o Senhor é que tem amparado. O seu chão é esse menino. O chão dele é a senhora. Vocês são o tudo um do outro. Este menino também, ele não é franzinho assim por conta da idade. Ou porque não come bem. Porque há um distúrbio no metabolismo, mas Deus está curando esta noite aqui. Porque ele é fraco. Então ele tem o sangue fraco, predisposto a uma anemia. Deus está te curando, meu filho. Você sente sonolência, você sente azia, boca amarga também, mal-estar abdominal. O Senhor te cura esta noite. Acabou aí. Ele vai te surpreender com portas abertas. E será exaltado o nome dele nisto aí.
Vocês terão em memória este dia. Não é por mim, hein? Tudo que eu disser aqui, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Vocês terão em memória este dia. Porque é um dia que Deus fez uma nova marca na história de vocês. Irmã, Deus será o teu juiz e o teu advogado. Mantenha-se em paz. Ninguém vai tirar o que é teu. Fique em paz. Ele é o teu juiz e o teu advogado. Meu filho, fique em paz. Vocês não serão desamparados, porque o Senhor Deus está tomando providências. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas, vamos voltar lá para mim parar. Paulo não se sentiu afrontado, não. Não mudou de ideia e não recuou. E provou que se chegasse lá em Coríntios, ele chegaria de peito aberto. Opa, mandei a carta. Está dizendo que é porque eu estou escrevendo? Espera lá, não é isso não. No tete a tete eu tenho coragem também. E Deus foi exaltado nisso. E para isso não dá a entender que ele era o valentão bom, mesmo porque ele acabara de dizer que as armas que ele usaria seriam as armas do céu. Mas ele estava diante de pessoas doentes espiritualmente e que estavam dispostas a acusá-lo e estavam tramando contra ele. Então ele disse assim: olha, querem vocês glória para vocês? Busquem aí. Mas a mim, tudo pertence ao Senhor e tudo louva ao Senhor na minha vida. Então, querem carta, quer na cara, eu digo a verdade e o nome do Senhor é que é louvado nisso. E aí, irmão, eu vou ter duas caras? Ser uma coisa no zap e outra coisa pessoalmente? Eu vou ter duas caras? Ser uma coisa lá dentro da Riachuelo? Está ganhando sem propaganda sem eu ganhar nada, né? Lá dentro da Riachuelo e aqui outra? Eu vou ser uma coisa no telefone com a minha esposa e pessoalmente dentro de casa outra? Não. Nós precisamos ser um só. E Deus ser louvado nisso. Personalidade espiritual definida. Caráter cristão é libado com a palavra, alinhado com a palavra. Para que tudo glorifique o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. E que saiamos daqui vitoriosos esta noite. Eu posso não ter me dirigido a você individualmente, mas eu sei que o que você veio buscar, Deus vai conceder a você. Pode ter certeza. Nem que não seja do jeito que queria, mas é o jeito dele que é o melhor. Amém, meus queridos?